Quantas vezes a gente não faz, né, algo para tentar atingir a expectativa de alguém, para tentar agradar alguém, mesmo que isso desagrade a gente? Quantas vezes a gente não faz algo simplesmente para agradar? Isso foi algo que eu fiz por muito tempo na minha vida. Fazer as coisas para poder atingir as expectativas das outras pessoas, para poder ser reconhecido, ser apreciado, para poder ser aprovado, pela aprovação dos outros e não pelo fato de eu realmente estar me sentindo bem. E quantas vezes a gente não faz isso? Bem-vindo a mais um podcast. O episódio de hoje é a arte de não agradar. Eu resolvi fazer esse episódio, falar desse assunto, porque realmente é algo que me inspira muito, porque eu realmente tenho vivido isso. Eu tenho lidado com esse processo de não agradar, de aprender essa arte de não agradar. E eu resolvi falar sobre isso hoje, porque assim, ao longo da nossa vida, né, a gente tem um processo aí que acontece, que a gente meio que é domesticado para fazer o que as pessoas esperam que a gente faça. A gente precisa atingir as expectativas do outro. Só que quando a gente tenta atingir a expectativa do outro, o que acontece é que a gente acaba se desviando da nossa própria essência, e isso num nível bem profundo, sabe? A gente tem aqui o nosso sistema de orientação emocional, né? Que é o que guia as nossas decisões, que deveria guiar as nossas decisões, só que quando a gente chega nesse universo, a gente ignora o nosso sistema de orientação emocional e começa a fazer o que as pessoas esperam que a gente faça. Você começa a ignorar a sua própria bússola interna para fazer o que as pessoas desejam que você faça, para fazer o que as pessoas esperam que você faça, para fazer o que te dizem que é certo fazer. Você precisa honrar os compromissos com as outras pessoas. Você precisa fazer o que as pessoas esperam, porque do contrário elas podem ficar chateadas com você ou não gostarem mais de você. E de onde vem, né, essa coisa de fazer o que os outros esperam que a gente faça? Primeiro da domesticação, às vezes a domesticação que eu falo é a socialização. A gente chega aqui com uma tela em branco. E quando a gente chega aqui, a gente faz exatamente aquilo que nos satisfaz. Pode observar um bebê, ele não vai tentar agradar a ninguém. Ele vai fazer o que ele precisa fazer para se sentir bem. Então, um bebezinho, se ele estiver trocando a fralda e for o momento que para ele se sentir bem naquele momento, ele vai fazer xixi e tá tudo bem para ele. Ele não vai tentar fazer nada seguindo um padrão de regras, porque ele ainda não foi domesticado, ele não foi socializado ainda. Então, ele ainda não segue as regras, ele ainda segue o sistema de orientação emocional dele, a bússola interna. Mas aí, com o passar do tempo, a gente começa a ver. Eu fiz uma coisa por intuição ainda, seguindo minha bússola interna, mas alguém me reprovou. Ou alguém foi lá e me olhou de um jeito que eu não achei que poderia ser interessante, que demonstrou uma reprovação. E aí o que eu faço? Eu começo a ajustar as minhas ações. Ainda que a minha bússola interna continue dizendo para mim que aquilo é bom para mim, eu começo a ignorar a minha bússola interna e começo a fazer as coisas em busca da reprovação, da aprovação. Começo a fazer as coisas em busca da aprovação das outras pessoas. E aí eu começo a ignorar o que realmente me faz bem. Eu começo a ignorar aquilo que realmente soa comigo, que ressoa com quem eu sou, e começo a seguir esse processo de ignorar o que me faz bem e fazer o que as expectativas das outras pessoas querem que eu faça. Isso é um processo contínuo, né? Você começa a ficar cercado pela sociedade e os padrões do que são colocados, né? Os padrões são colocados como certo, como errado, como o que é bom, como o que é ruim. Você começa a tentar seguir isso para se encaixar. E você vai deixando de ouvir o seu próprio sistema de orientação, o seu próprio GPS interno. E isso é uma coisa interessante. E de onde que vem isso, né? É uma questão da gente se questionar, e eu cheguei numa resposta que fez sentido para mim. Eu vou compartilhar com você hoje, que é a resposta de que a gente faz isso com medo da rejeição. Mas de onde que vem, né? Tem essa questão, o medo da rejeição. Mas por que eu tenho medo da rejeição? Porque aí vem uma coisa mais profunda. Eu tenho medo da rejeição do outro, porque
Em algum momento eu não me sinto tão amado o suficiente que eu preciso da aprovação do outro, porque o contrário de rejeição é a aprovação. Então, se eu tenho medo da rejeição, é porque eu busco aprovação. É esse que é o ponto. E aí eu busco a aprovação do outro porque eu não me sinto bom o suficiente para que o outro me aprove sendo eu mesmo. Eu não tenho confiança de ser eu mesmo. Porque quando eu faço aquilo que me faz bem, eu estou sendo eu mesmo. Mas eu ignoro aquilo que me faz bem para fazer o que o outro espera, que ele quer que eu faça, né, no caso. E assim eu ter a aprovação do outro. Então, essa busca, na verdade, é a busca da aprovação que vem dessa falta de autoconfiança, de autoestima, de se sentir bem sendo você mesmo, de se sentir satisfeito sendo você mesmo, ainda que as outras pessoas não te aprovem. Porque tá tudo bem elas não te aprovarem, né? Porque eu sempre penso no seguinte, se fosse para todo mundo gostar das mesmas coisas, a gente não precisaria de ter mais de, 7 bilhões de pessoas no mundo. É a fonte, né? O eu superior, Deus, ela se expressaria de uma única forma. Ela não teria variedade de pedras, eu já falei isso aqui, mas assim, ela não teria uma variedade de pedras diferente no mundo, uma variedade de oceanos com cores e formas diferentes. Seria tudo igual. Porque se fosse para as pessoas se expressarem exatamente como são e não serem autênticas, não precisaria dessa diversidade que é. Não precisaria disso. Bastaria ter um único exemplar no mundo de cada coisa que estaria tudo bem. O mundo estaria perfeito, mas com certeza não é esse o objetivo, né? Porque senão não teríamos aí 7 milhões de pessoas no mundo e cada vez mais pessoas nascem de formas diferentes, de etnias diferentes, com gostos diferentes, preferências diferentes. Então, a gente entender primeiramente que ser nós mesmos é fundamental. E assim, as outras pessoas pode ser que elas não aceitem o que você realmente é, com certeza, porque o ponto de vista dela pode ser diferente do seu. O que ela acha que é certo para ela pode ser diferente do que você acha que é certo para você. O que faz bem para ela pode ser diferente do que faz bem para você. Mas se você tentar fazer o outro feliz toda vez que você ignorar isso, você está ignorando você mesmo e você está se tornando infeliz, né? A maior questão da infelicidade é exatamente isso. Quando a gente tenta fazer o que é bom para o outro e ignora o que é bom para a gente. E a gente pensa, mas se eu ver aquela pessoa feliz, eu vou ser feliz. De forma alguma. Você vai tentar fazer isso, só que a única pessoa capaz de se fazer feliz, a gente não tem como fazer o outro feliz. Só ele pode se fazer feliz. Então, assim, se o outro tá ficando infeliz porque você não está fazendo ele feliz, a culpa não é sua. A culpa é dele que não está buscando uma forma de se alinhar, de se sentir bem, além das circunstâncias, porque esse é o nosso papel. A gente não tem como controlar as circunstâncias ou as outras pessoas. A gente tem como controlar o que a gente sente sobre as outras pessoas e sobre as circunstâncias. Então, o papel do outro, se de repente aquilo que você faz, que está te fazendo bem, desagrada o outro, isso daí, no caso, é uma busca, uma necessidade dele que ele precisa suprir, e não é você fazendo aquilo que você acha que vai fazer ele feliz que vai resolver isso. E aí também tem um ponto, né? Normalmente a pessoa chega e questiona, mas se todo mundo fizer o que faz se sentir bem, então o mundo vai ser um par de erros, vai ser uma loucura, porque as pessoas vão começar a fazer todo tipo de coisa que não é correta. Ou, por exemplo, tem pessoas que se sentir bem pode ser machucar o outro, e de forma alguma. A questão de fazer o que se sentir bem é sempre baseada no que em quem você é em essência, sabe? E a energia é fundamental, a fonte essencial que você é em essência é pura energia positiva, é puro amor. Então, se você está alinhado com essa fonte de energia e você busca fazer o que te faz se sentir bem, você jamais vai fazer algo que vai machucar alguém. Que nem algumas pessoas podem pensar, mas tem pessoas que gostam de fazer coisas erradas, maltratar, pessoas que são criminosos. Não, essas pessoas, quando elas fazem isso, elas estão fora do alinhamento de quem elas realmente são. Por exemplo, como eu falei, a energia puramente positiva. Nós somos a essência da energia puramente positiva. Então, pensa no seguinte, uma pessoa, por exemplo, um criminoso, que ele pensa que ele precisa tirar algo de alguém. Ele não está alinhado à pura energia positiva, ele não está fazendo aquilo porque aquilo faz ele se sentir bem. Talvez ele ache que aquilo faça ele se sentir bem porque ele nunca experimentou realmente o que é ser feliz, o que é se sentir bem de verdade. Porque a motivação dele
vem de uma energia negativa, vem da escassez. A escassez está totalmente contrária à prosperidade, que é a fonte desse universo. Tudo aqui está em abundância e em prosperidade. Então, assim, quando uma pessoa precisa tirar algo de alguém e assim ele fere aquela outra pessoa, ou quando a pessoa, por exemplo, machuca o outro porque ele acha que ele precisa ficar com aquela pessoa, ele está agindo por base de uma energia negativa. Então, ele não está fazendo aquilo porque ele se sente bem. Então, às vezes, a gente tem esse pensamento. Então, cada um fizer o que se sente bem, vai ser um parceiro. Não. As pessoas precisam se alinhar ao quem elas realmente são e seguir o sistema de orientação emocional delas. E, a partir disso, elas vão fazer o que elas se sentem bem. E, sim, o mundo vai ser muito mais feliz. Porque o que a gente pensa, às vezes, das pessoas quebrando as regras, fazendo algo fora da regra, vem dessa questão de desconexão com o que elas realmente são. Não pense que uma pessoa que está fazendo algo que machuque o outro, sendo que a gente sabe que todos somos um. É uma única essência e sabemos que aquilo que a gente emana, volta. Então, se aquilo que a gente emana volta pra gente, quando eu vou e faço algo para machucar alguém, se eu tenho consciência disso, você concorda que essa pessoa, ela não está alinhada com o que ela realmente é, ela não está na pura expressão de quem ela realmente é quando ela faz uma coisa dessa. Ela está fazendo aquilo a partir de uma vibração, de uma emanação e de um lugar de medo, de falta, totalmente desalinhado com quem ela realmente é. Então, é uma questão de você estar alinhado com a sua própria essência, seguindo o seu próprio bem-estar. Então, quando a gente pensa seguindo o seu próprio bem-estar, jamais aquilo que eu vou fazer vai afetar o outro negativamente. Quando afeta o outro negativamente, no caso, do outro se sentir incomodado, do outro se sentir, não, isso não foi legal, sabe? Eu gostaria que ele fizesse de outra forma. Isso daí, na verdade, é o outro tentando controlar as circunstâncias para que ele se sinta bem. Não é uma coisa, nossa, aquilo ali foi errado que aquela pessoa fez, né? É uma coisa que fere um outro de uma forma, como eu falei, de um crime, alguma coisa do tipo. Claro que isso daí a pessoa está num lugar de desalinhamento. Agora, muitas vezes pode acontecer de você estar num lugar de alinhamento, fazer algo que te faz bem, que você com certeza sabe que não vai prejudicar ninguém, que não vai ferir, não vai atingir ninguém de uma forma negativa. Mas aí o que acontece? A outra pessoa se sente machucada de alguma forma. Nossa, aquilo eu gostaria que você tivesse agido de outra forma. Só que isso é tentar controlar as circunstâncias, algo fora de mim, para eu me sentir bem. Então, quando eu tento controlar qualquer coisa fora de mim, para eu me sentir bem, eu também estou fora do alinhamento com quem eu sou, porque eu preciso o quê? Eu não posso deixar que as circunstâncias criem a minha realidade, modelem como eu me sinto e assim, como eu me sinto, crie novamente algo fora de mim que é a minha realidade. Eu preciso, no caso, controlar como eu me sinto para assim eu controlar as circunstâncias e criar minha própria realidade com base no que eu desejo, nunca o oposto. Então, quando a gente tenta fazer o caminho oposto, controlar o outro, não significa que o que você está fazendo é errado, significa que aquela pessoa está num lugar de desalinhamento com ela, tentando te controlar para que você seja a fonte de bem-estar dela. Só que todo mundo tem uma fonte infinita de bem-estar única. Então, eu não posso ser a fonte de bem-estar de uma outra pessoa. Eu não posso fazer pelo outro o que só ele pode fazer por ele. Entende? Então, assim, a busca pela felicidade, a arte de não agradar, é realmente, às vezes, você seguir aquilo que te faz bem, seguir o seu sistema de orientação emocional. Sentir as suas emoções e reconhecer as suas emoções, sentir o que são as emoções negativas e se alinhar com as emoções positivas. No caso, manter o que eu chamo de estado de permissão, que Abraham chama de estado de permissão, que seria estar alinhado com seus próprios desejos e com quem você realmente é em essência. Então, assim, quando você mantém o estado de permissão, você começa a se manter em vibrações mais altas, você percebe quando algo que você vai fazer não está te fazendo bem e que talvez você esteja fazendo aquilo pela expectativa que o outro tem em você, pelo que o outro pensa que você deveria fazer, pelo que você acha que você deveria fazer para que as pessoas te aceitem ou te aprovem. E aí, quando você percebe que você está fora do lugar de se sentir bem, quando você sente uma emoção negativa com base no vou fazer isso, mas essa ação que eu vou fazer está me colocando numa emoção negativa, eu posso refrear e pensar, não,
Talvez eu não queira fazer isso. O impulso que tá me fazendo, tá desejando com que eu faça isso, é o de agradar uma outra pessoa. Só que eu não preciso agradar uma outra pessoa. Eu sou o suficiente. Me sentir bem é o que me basta. E talvez aquela outra pessoa pode ser que ela não se sinta bem se eu fizer isso dessa forma. Mas ela também tem o poder dentro dela de se alinhar ao que faz bem a ela e conseguir que essa circunstância não controle a forma que ela se sinta. Então é essa que é a questão. A gente também, às vezes, a gente diminui o outro, entende que o outro precisa de mim para se sentir bem. Dessa forma, eu estou diminuindo o outro. Eu não estou vendo ele pela essência infinita e poderosa que ele realmente é. Eu acho que eu preciso estar aqui para consertar as coisas. Eu preciso estar aqui para cuidar das coisas, para organizar as coisas, para fazer com que os outros se sintam bem. E não foi esse o objetivo que você veio quando você culminou nessa perspectiva física, quando você se focou nessa perspectiva física. Você veio para criar sua própria realidade, você veio para se expandir. Os seus propósitos eram liberdade, expansão e alegria. Então, assim, esse é o propósito da sua vida. Ser o mais livre que você puder para fazer as suas escolhas, expandir cada dia com o contraste, com a apreciação, criando novos desejos e manifestando nessa forma física e a busca constante pela sua felicidade. Então, quando você foge disso, toda vez que você não respeita a sua felicidade em prol do que os outros podem pensar, falar ou esperar de você, você está sendo menos do que aquilo que você nasceu para ser. Você está indo contra a direção dos seus desejos, porque a sua fonte vai sempre te chamar na direção dos seus desejos, daquilo que você realmente quer fazer, daquilo que te empolga, que te entusiasma. Então, quando você foge da direção dos seus desejos, quando você foge da direção daquilo que te entusiasma para fazer aquilo que o outro espera que você faça, e aí, de repente, você olha para a sua realidade, você percebe que a sua realidade não está sendo aquilo que você gostaria, você percebe que você não está construindo aquilo que você gostaria, quando você começa a refletir, você percebe que são essas decisões de fazer aquilo que agrada o outro e não aquilo que te agrada, que está bloqueando você de receber aquilo que já foi criado para você, que está só esperando que você permita. Então, uma forma de bloquear os seus desejos é também tentar agradar o outro, tentar fazer pelo outro e não considerar a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem-estar como base fundamental para você criar, atrair aquilo que você deseja, permitir aquilo que você deseja. A arte da permissão, a base de tudo é o bem-estar. Se sentir bem o tempo todo, emanar pensamentos positivos, ver cada situação de uma forma positiva. Então, quando você tenta fazer pelo outro e você negligencia a sua felicidade, você não está permitindo também. Então é isso. A arte de não agradar, na verdade, é a arte de permitir. Muitas vezes, para você se sentir bem, talvez você faça algo que você acha que o outro não vai querer que você faça. Ou talvez você faça algo que contrarie realmente a vontade de uma outra pessoa. E aí você precisa, para saber se você está no caminho certo, porque essa é a dúvida. Como que eu sei que eu estou no caminho certo, então, Aline? Porque até então o outro era a minha bússola. Siga o seu bem-estar, aquilo que te faz bem. Sinta a sua emoção realmente. Comece a usar o seu sistema de orientação emocional, a sua bússola interior. E assim você utiliza ela como o seu novo GPS, a sua nova bússola. Porque aí você vai saber realmente, não importa, você não precisa mais de uma resposta externa, você não precisa mais de um posicionamento externo. Você mesmo tem capacidade de discernir aquilo que faz bem para você e se você está caminhando na direção daquilo que você deseja ou não, a partir dessa bússola externa, ouvindo as suas próprias emoções. Quando aquilo te faz bem, você vai se sentir bem ao fazer, você vai se sentir feliz, vai se sentir empolgado, entusiasmado a fazer, ainda que outra pessoa pode ser que não considere aquilo certo. E aí você precisa reconstruir o seu novo padrão de validação, no caso. Já não são mais as outras pessoas que validam para você o que é certo e o que é errado, mas são as suas emoções. Isso é o mais verdadeiro que você consegue ser. É a validação mais correta que você consegue ser, porque é aquilo, só você consegue viver, sabe? A vida que você vive. Só você consegue viver dentro do seu corpo, você não consegue mudar isso. Então, quando a gente faz pelo outro, para agradar o outro, depois a infelicidade que vai vir, eu quero dizer o seguinte, só você vai ter que lidar com aquela infelicidade. Fazer algo que o outro queira que você faça, você vai satisfazer o outro, mas você vai ter que lidar
com a bagunça emocional que vai ficar dentro de você. Então você precisa se amar o suficiente para que você ignore o que o outro espera que você faça e faça que aquilo te realmente faz bem. Quando você faz isso, você pode ter certeza que em algum momento você vai ver que aquilo vai fazer bem para o outro também. Vai chegar um momento que você vai ser a pessoa que aquela pessoa precisaria que você fosse, sabe? É uma questão de você fazer isso com constância. No começo pode ser que seja um pouco estranho, mas aos poucos você vai perceber que às vezes você vai ser a inspiração que aquela pessoa precisa, talvez o exemplo que aquela pessoa precisa. Então, assim, esse ponto de seguir a sua própria inspiração, de seguir o seu próprio bem-estar, no caso, seguir a sua própria felicidade, no começo pode parecer que eu estou sendo egoísta o suficiente para não olhar para o outro, mas às vezes é tudo que a gente precisa para conseguir ajudar o outro também. Porque quando a gente faz o que agrada o outro, a gente sai do nosso alinhamento e fora do nosso alinhamento a gente não tem como ajudar aquela outra pessoa. Agora, quando a gente está alinhado com a gente mesmo, a gente tem o poder de poder nos sentir bem e também ser uma influência positiva para outra pessoa. Então é isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você está cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.